Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Sul. Problemas ambientais. A produção de espaços geográficos e a natureza. No processo histórico-geográfico de produção de espaços, as transformações do espaço natural em espaço geográfico pelas sociedades humanas têm deixado saldos negativos na natureza e na sociedade. Sabemos que para a construção de espaços geográficos são necessárias intervenções humanas no meio natural. No entanto, o que se questiona é se existe a necessidade de ocorrer intervenções profundas a ponto de prejudicar o solo, a vegetação nativa, a atmosfera, os cursos de água e o equilíbrio ecológico. Essas atitudes prejudiciais ao meio ambiente são resultado, entre outros fatores, do desconhecimento da necessidade de preservar o equilíbrio ecológico. Daí a importância da criação de uma consciência ecológica por parte de toda a sociedade. Outro fator significativo é o desejo de ganhar muito dinheiro sem se importar com a natureza, entendendo-a apenas como fonte de lucro e não como fonte de vida. Desmatamento na região sul. A cobertura vegetal é importante para o equilíbrio ecológico, pois protege a nascente dos rios, regula os mananciais que abastecem as cidades e o clima, protege o solo de erosão, influi na fertilidade do solo, cria beleza paisagística e é fonte de vida para as comunidades que dela dependem diretamente, como é o caso dos indígenas, dos caiçaras e dos ribeirinhos. Mata Atlântica na região sul. Da mesma forma que no Nordeste e no Sudeste, a Mata Atlântica da região sul foi intensamente desmatada com a marcha do povoamento. As áreas não desmatadas ocupam trechos de difícil acesso da Serra do Mar e da Serra Geral, além de trechos do Vale do Rio Ribeira de Iguapé, entre os estados do Paraná e de São Paulo, que são o maior remanescente contínuo da Mata Atlântica do país. Entretanto, apesar da fiscalização do IBAMA, o desmatamento continua ocorrendo. São desmatamentos de áreas menores, não detectados nas imagens de satélites do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas eles ocorrem e criam uma fragmentação florestal que dificulta a sobrevivência das espécies vegetais e animais da região. Uma das causas atuais do desmatamento da Mata Atlântica na região sul é a substituição dessa vegetação nativa pela silvicultura de pinos, utilizada como matéria-prima na indústria de papel e celulose. A Mata de Araucárias na região sul. A Mata de Araucárias, ou Mata de Pinhais, cobria uma vasta extensão de terras, cerca de 185 mil km², estendendo-se desde as terras altas do sul do estado de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul e prolongando-se ainda pelo extremo nordeste da Argentina. Não era uma floresta homogênea, abrigava muitas outras espécies vegetais, como angico, tamboril, imbuia, cedro, gameleira, canela, etc. No processo de produção de espaços geográficos da região sul, essa floresta foi amplamente desmatada, a exemplo do que ocorreu com a Mata Atlântica. De início, a extração da madeira do pinheiro, o pinho, atendia ao mercado interno. Por oferecer madeira mole, ideal para a construção de casas, para a fabricação de móveis e para a confecção de tábuas, essa floresta passou a ser explorada de modo intenso. Posteriormente, com o fluxo imigratório alemão, italiano e polonês, muitas de suas áreas foram desmatadas para ceder lugar à prática da agricultura. O grande desmatamento da Mata dos Pinhais ocorreu entre 1915 e 1960, pois nesse período tornou-se grande a procura por madeira mole no mercado internacional. Por falta de fiscalização governamental, serrarias clandestinas se espalharam pelo sul do país, promovendo intensa destruição florestal. Após 150 anos de intervenção humana, restou apenas 5% dessa mata. O que sobrou foi transformado em áreas de preservação ambiental sob os cuidados dos estados e do governo federal. Principais problemas ambientais na região sul. Na região sul, o estado do Paraná foi o que perdeu maior parte da sua vegetação nativa com a devastação da Mata Atlântica e da Mata dos Pinhais. A ação humana também criou alguns problemas ambientais nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As bacias hidrográficas e os problemas ambientais no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, podemos identificar a degradação ambiental por meio da observação das bacias hidrográficas do estado,
Com o conhecimento desses problemas, a sociedade e o Estado conseguem definir qual a melhor estratégia para solucioná-los. Bacia hidrográfica do Guaíba. Dentre os principais problemas nós temos despejos de efluentes domésticos sem tratamento nos cursos de água, despejos de efluentes industriais e agroindustriais nos cursos de água, poluição do ar por fontes fixas ou por veículos resultantes de alta concentração industrial e urbana, produção de grandes volumes de resíduos sólidos urbanos e industriais e manejo inadequado, principalmente em relação à disposição final. Ocupação urbana em áreas de risco, desmatamentos, alteração de cursos de água, remoção de camadas de solo e desagregação de material rochoso por atividades mineradoras, erosão do solo agrícola pela ausência de utilização de práticas de conservação, assoreamento dos cursos de água, contaminação do solo e da água por agrotóxicos e insumos químicos, enchentes periódicas e transporte de cargas perigosas. Na bacia hidrográfica do Uruguai, os principais problemas são o despejo de efluentes domésticos sem tratamento nos cursos de água, despejos de efluentes agroindustriais nos cursos de águas originados principalmente da suinocultura e da avicultura, manejo inadequado de resíduos sólidos urbanos e industriais, principalmente em relação à disposição final, drenagens de áreas de banhados e de cursos de água pela lavoura irrigada, prejudicando outros usos, desmatamentos, remoção da camada do solo, desagregação de material rochoso e alteração de características físicas e químicas do solo e da água por atividades mineradoras, exploração indiscriminada de água do subsolo, erosão e compactação do solo agrícola pela ausência de utilização de práticas de conservação, assoreamento dos cursos de água, contaminação do solo e da água por agrotóxicos e insumos químicos, desmatamento de áreas remanescentes de mata nativa, principalmente ao longo dos cursos de água, processo intenso de arenização, enchentes e estiagens periódicas. Na bacia hidrográfica litorânea, nós temos problemas semelhantes, como despejos de efluentes domésticos, despejos de efluentes industriais, poluição do ar por fontes fixas, manejo inadequado de resíduos sólidos urbanos e industriais, principalmente em relação à sua disposição final, expansão de monoculturas florestais, desmatamentos, alteração de cursos de água, remoção das camadas de solo e desagregação de material rochoso por atividades mineradoras, alteração da morfologia litorânea por práticas de eliminação de dunas móveis e fixas pela ocupação urbana ou atividades mineradoras de areia, desmatamentos de áreas remanescentes de mata nativa, drenagem de áreas de banhados e de cursos de água pela lavoura irrigada, prejudicando outros usos, contaminação do solo e da água por agrotóxicos e insumos químicos, enchentes e estiagens periódicas, transporte de cargas perigosas, e assim nós podemos perceber que os problemas ambientais são bem semelhantes, com algumas pequenas modificações. Arenização da campanha gaúcha. Desde o século XVIII, os solos da campanha gaúcha são utilizados para a criação de gado. Em decorrência disso, eles vêm sofrendo com os seguintes problemas: compactação pelo pisoteio constante de animais, rarefação das gramíneas ou pastagens decorrentes do número excessivo de gado por área, que, ao deixar o solo sem cobertura vegetal, causa a erosão e o assoreamento de rios e córregos, queimadas provocadas para eliminar as sobras secas de pastagem durante o inverno e facilitar a rebrota das gramíneas. Esse procedimento mata os micro-organismos importantes para o solo. Esses fatores têm afetado seriamente o solo da campanha gaúcha, causando a arenização, ou seja, o afloramento de depósitos arenosos resultantes da lavagem do solo pela água da chuva, que, além de retirar a cobertura vegetal, provoca a perda de matéria orgânica e de elementos químicos importantes na constituição do solo. Veja nas figuras e mapas a arenização e a ocorrência de areais. Degradação ambiental em Santa Catarina. Na zona costeira, a implantação de balneários sem a devida infraestrutura de rede coletora de esgoto tem provocado a poluição de rios, córregos e vales e o despejo de dejetos no mar. Tal situação, além de ser responsável pela contaminação ambiental, compromete a atividade turística. Na região carbonífera ao sul do estado, que compreende os municípios de Criciúma, Tubarão e Imbituba, a exploração do carvão mineral a céu aberto ou em galerias arrasa paisagens e contamina as águas de superfície e subterrâneas. Além disso, o carvão mineral trazido à superfície em contato com o oxigênio e a umidade do ar dá origem ao ácido sulfúrico, substância tóxica e corrosiva que pode provocar chuvas ácidas. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!